muito boa tarde em efervescente Bela Manaus, são 17 horas e direto aqui do Amazonas Atual, estamos ao vivo em mais um podcast Virando o Jogo e hoje com um tema super relevante, como transformar dados em informações. O nosso episódio 87 que acontece ao vivo para você, para todo o Brasil e para o mundo. Vamos conversar hoje um tema super relevante e, como eu falei, essa necessidade de você transformar dados em informação cada vez é mais preponderante e importante no mundo dos negócios. E tudo isso, gente, no oferecimento da melhor água do Amazonas, que é a Água Toia, aquela que efetivamente mata a sede. Eu quero aproveitar aqui para agradecer a todos vocês que estiveram conosco no nosso pós-NRF, que realizou-se no último dia 19 de fevereiro. Foi um evento grandioso, com mais de 120 pessoas participantes, mais de 80 empresas que estiveram lá presentes conosco, prestigiando e recebendo todo um conteúdo especial da NRF 2025, que aconteceu em Nova York no último janeiro. A NRF, que é uma feira de varejo mundial, onde nós estivemos lá bebendo da fonte daquilo que efetivamente faz a diferença e aquilo que vai ditar a regra, o jogo para o varejo nos próximos meses e para o próximo ano. E aquilo que se consolidou como estratégia de negócio. Então, obrigado a você que esteve conosco, obrigado aos nossos parceiros de negócio que estiveram também nos prestigiando e nos dando a oportunidade de levar esse conhecimento, tudo isso de maneira gratuita e, consequentemente, gerar network, gerar conhecimento e informação. Voltando aqui para hoje, para o nosso ambiente do nosso Virando o Jogo, episódio 87, nós vamos falar sobre como transformar dados em informações. Tratando-se de investimentos globais em tecnologia da informação, em 2023, segundo o estudo da ABS, o acumulado mundial foi de 32 trilhões no ranking. O Brasil está na 10ª colocação entre os países que mais receberam investimentos na área, assumindo também o primeiro lugar da América Latina, com um total de 49,8 bilhões, sendo que o mercado de desenvolvimento de software representa 30,2% do valor. Hoje, segundo o relatório setorial da Associação das Empresas de Tecnologia, da Informação e Comunicação, TIC, e de Tecnologias Digitais, Brascom, o macro setor de tecnologia da informação representa 6,5% do PIB, correspondendo a 142 bilhões de produção setorial. Nos últimos 3 anos, registrou crescimento de 12,1% ao ano. O segmento é formado por empresas de tecnologia, por operadoras de telecomunicações e por negócios de TI in-house, termo que se aplica à contratação de profissionais de tecnologia por empresas de outros setores, como bancos e comércio eletrônico. As expectativas para o futuro das empresas de desenvolvimento de software são positivas na América Latina. Até 2028, mais de 35% dos orçamentos da tecnologia da informação nas 5.000 maiores empresas da América Latina serão relacionados à conectividade, segurança, computação e ativos de dados usados para fornecer seus próprios processos e como serviço e produtos inteligentes. Além disso, as unidades de negócio do setor terão uma influência crescente no financiamento de projetos de TI e na definição de expectativas de desempenho do mercado, tornando a propriedade de ativos tecnológicos mais distribuída e a governança mais complexa. Temos um tema que conecta-se ao mundo dos negócios atual. E para discutir sobre ele, como transformar dados em informação, eu tenho o prazer de conversar com o João Diniz, administrador e gestor da ATX. João, seja muito bem-vindo. Tudo bem? Tudo bem, Marcelo. Como você comentou, nossa efervescente Manaus, né? Então, se nós não nos hidratarmos muito bem, se a gente não se planejar, a gente pode passar por quenturas, né? Com certeza. E até o aspecto não só climático, mas a gente tem a questão do trânsito também, né? Então acaba que a gente entra num estresse de trânsito, dia a dia, tempo apertado, e tudo isso acaba culminando para que a gente esteja nessa efervescente Manaus, mas a nossa bela e querida Manaus. E eu vou conversar com o João Diniz, ele é formado em administração, com especialização em gestão de empresas, vendas e marketing para o comércio. Atua principalmente como o elo entre o cliente e a tecnologia, com foco em gestão de time, gestão de dados e liderança. João, seja muito bem-vindo. E nós tivemos a oportunidade de conhecer você agora no nosso pós-NRF e chamou a atenção a sua atuação e fizemos esse convite para a gente conversar um pouquinho sobre essa questão de dados. Nós sabemos que a ATX tem 11 anos de mercado, né? Com uma visão 360 em tecnologia, e traz segmentos como desenvolvimento e personalização de sites,
apps e sistemas, além da revenda dos principais equipamentos para PDV e informática. Atua também em infraestrutura de redes, lógicas e CFTV. João, esse mercado de dados, a gente sabe que hoje dados se tornaram um ativo mais relevante das organizações, né? Como que você vê o futuro, aliás, o presente e o futuro no que diz respeito a dados? Como que a gente pode tratar isso no nosso dia a dia para que a gente possa capitalizar e ter um ganho efetivamente nos nossos negócios? Poxa, muito bacana, Salum. Primeiro, que inserção maravilhosa, né? Como falar melhor da minha empresa do que uma forma como essa. Então, muito bacana. Como você comentou, a gente se conheceu na pós-NRF, né? Um evento que foi muito bom, a gente conseguiu fazer várias conexões, né? A nossa foi uma delas. E trazer isso com um pouco mais de ênfase, que eu acho que é o futuro, né? Como você comentou. Imagina o seguinte, para que a gente tivesse um produto como o smartphone, como os carros, como toda a tecnologia ao nosso redor, teve que existir uma série de estudos, de dados, de informações ali calculadas para que isso viesse a acontecer. Da mesma forma que muitos produtos a gente nunca nem ouviu falar o nome, porque eles viram que não havia viabilidade. Perfeito. Ou que não teria algo relacionado ao mercado positivo, né? Então, esteve presente no passado, é presente agora, no presente, e no futuro é uma certeza. A gente precisa dos dados para cada vez mais gerar as informações e ter as estratégias, né? Isso acaba ajudando na tomada de decisão, né? Sim. E aí, deixa eu te perguntar, como que você se motivou a entrar nessa área de desenvolvimento de software? Marcelo, eu iniciei numa família de empreendedores, né? E eu diversos segmentos diferentes, então tinha panificadoras, lojas de conveniência, lojas de carro, mas todas elas tinham uma coisa em comum, todas elas faliram em menos de 5 anos. Mas, João, por quê? O que acontecia? Era uma compra de produtos e venda de produtos, não tinha aquela análise, não sabia como fazer aquele planejamento estratégico, a gente não sabia ou não tinha informação naquela época sobre como fazer o gerenciamento. Okay. Então, nesse vai e vem, iam-se impostos, iam-se custos com funcionários, iam-se muitas coisas e os negócios não se sustentavam. Então, na época, né, que eu já trabalhava com isso, no comércio, né, eu já via que tinha alguma coisa que estava faltando. Quando eu vim até Manaus, né, em 2017, comecei... Você não era daqui? Não, meu sotaque pode me entregar um pouco, né? Eu nasci no interior de São Paulo. Onde exatamente? Na cidade de Matão, próximo ali a Araraquara, 15 quilômetros, né? Então, de lá, eu já vi que tinha essa necessidade. Quando eu vim a Manaus e comecei a estudar, comecei a trabalhar na área da tecnologia, foi que eu tive um start. E eu vi que realmente todas essas soluções e principalmente todas aquelas falhas que a gente já tinha, né, reproduzido no passado, ainda estavam acontecendo hoje, atualmente, na esquina de casa. Então, foi aí que veio a inspiração, né, para que a gente fizesse o produto, para que a gente desenvolvesse, principalmente que ensinasse para as pessoas a como trabalhar e a como gerenciar melhor o próprio negócio. Bacana. João, eu vou só te pedir licença para a gente poder virar aqui nossa ampulheta do tempo, que às vezes eu esqueço desse negócio, mas é ela que direciona aqui o nosso tempo. Eu estou conversando aqui com o João Diniz, ele é da ATX, e a gente está falando sobre a importância dos dados, né? E hoje, João, nós sabemos que tem uma infinidade de software, né? Tanto do front de loja, quanto do back office, né? Tudo isso, nós somos cercados aí de apps, nós somos cercados de ERPs. E qual o maior desafio hoje em atuar na área de desenvolvimento de software? Bem, na nossa área específica, né, a gente tem um desafio muito grande com o empreendedor. Quando você chega para ele e fala assim, olha, aquela precificação que você estava fazendo, ela está errada, você não vai comprar uma água toia por R$1 e vendê-la por R$2 e o seu lucro ser de R$1. Poxa, como não? Eu fiz isso a minha vida inteira, deu certo, eu conquistei, criei tudo isso assim. Aí a gente começa a fazer vagarosos passos, né? Ensinando, mostrando como, por meio do software a gente consegue identificar algumas coisas, mas como você comentou, hoje em dia tem softwares gratuitos, eu posso acessar lá o Mercado Livre, a Amazon, comprar um software muito baratinho, não precisar pagar manutenção nem nada. Só que muitas dessas vezes você não vai conseguir ter acesso às informações que o sistema gera.
Então, imagina, eu vou ter ali um relatório que vem completo com os produtos que eu vendi, quais os produtos mais vendidos, menos vendidos e tudo mais, mas o que eu faço com essas informações? Para onde elas vão? De que elas me servem? Então, um dos nossos principais diferenciais é justamente esse. A gente tem um processo, né, de implantação, de adequação de cliente, que por mais que um software seja para diversos segmentos, a gente consegue personalizar ele para cada um. Então, simplifica bastante. Bacana. João, e aí, nós estamos falando aí de dados de informação, e eu quero recuar um pouquinho no que diz respeito à LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Uhum. Como que você enxerga isso e como que a gente pode tratar e como que o empreendedor que está assistindo a gente, o internauta que está assistindo a gente, como que ele pode se precaver para que ele não infrinja a lei da LGPD e para que ele não sofra nenhum tipo de punição? Vamos lá. A LGPD em si, né, ela não permite que você compartilhe dados de usuários, não permite que você faça ali uma série de coisas que envolvam diretamente a segurança. Mas ela também deixa livre para você fazer um trabalho interno com aqueles dados. Por exemplo, você é de um supermercadista. Você vai ter acesso ali a diversas informações. Clientes que entram, clientes que compram, clientes que só andam na loja e saem. Essas informações, elas são pertinentes ao seu negócio. A LGPD ela tem ajudado muito ali a questão de fraudes, né? Principalmente quando esses dados eles são simplesmente gerados, vendidos, vazados, né? Vazados, né? E aí acaba não gerando nenhuma segurança e principalmente nenhum retorno, porque são dados por dados, não tem ali um embasamento, né? Então, a LGPD ela tem auxiliado muito, né? Claro que a gente passou por várias readequações, né? Hoje em software a gente tem várias certificações de segurança também para garantir que as informações da empresa, do cliente, certificado digital e todas as outras se mantenham bem seguras, né? Então, inclusive coisas além de que a lei já prevê hoje, é o que nós trabalhamos para que quando ocorra, né, a regulamentação, que já esteja tudo parametrizado. E ainda falando sobre a questão da LGPD, a gente fala em Lei Geral de Proteção de Dados, né? E ao mesmo tempo nós temos uma crescente onda de fraudes. Sim. Como que isso daí se conecta no sentido da gente usar a Lei Geral de Proteção de Dados e, ao mesmo tempo, evitar fraude, que cada vez é mais comum. Hoje você tem aí problema, você faz uma compra, aliás, você nem faz uma compra e daqui a pouco você é surpreendido com o seu cartão de crédito sendo avisado que ele foi tentado ser utilizado por alguém. Como que a gente pode conectar proteção de dados e evitar fraudes, isso tudo ao mesmo tempo nesse ecossistema de negócio tão evoluído e cheio de informação e tecnologia? Certo, Salum. Tem como a gente dividir essa conversa em duas etapas, Perfeito. né? Tanto para o consumidor quanto para o comerciante. Legal. Para o consumidor, é imprescindível que ele saiba que, de uma forma ou de outra, todos os seus dados já estão livres. Então, você não pode facilitar o acesso. Imagina o seguinte, por meio do seu CPF, eu consigo consultar hoje em dia endereço, redes sociais, consigo consultar processos e uma infinidade de coisas que, cascateando, tem acesso a todos os seus dados, né? Nisso, a gente tem as certificações de segurança. Infelizmente, agora, em final de novembro, né, eu tive uma das minhas principais contas hackeadas. E por que ela foi hackeada, mesmo tendo dupla verificação de autenticidade, dupla verificação ali de códigos e uma série de coisas? Porque a senha que eu tinha colocado era uma senha muito fraca. Quando aquilo aconteceu comigo, Salum, eu fiquei quase doido. Eu falei, meu Deus, e agora? É horrível. Todas as minhas contas. Então, eu tive que recorrer a fazer uma série de coisas, entrar em contato com as redes sociais, cartões e tudo mais, e conseguir reverter, graças a Deus. Então, para o consumidor, ele pode se precaver disso, criando senhas difíceis, colocando essas autenticações. Mas são tantas senhas, né? Se a gente for ver, a gente tem que ter senha para redes sociais, senha para banco, senha para o iCloud. É uma infinidade de senha que tem hora que você fala assim, qual a senha que eu usei em tal lugar? Né? E aí eu não sei se é mais perigoso você usar a mesma senha em vários dispositivos e em vários meios, ou se você trocando uma hora, você fala assim, peraí, qual que é a senha que eu utilizei? É uma grande confusão que gera isso, né? Exato. Mas, ao mesmo tempo, é a segurança, como você bem colocou. Isso. Hoje em dia tem aplicativos de autenticação, né? O próprio Google Authenticator, outros que já existem, que você pode vinculá-los diretamente a ele. Toda vez que você precisar logar em um aplicativo, ele gera uma senha de uso único, né? Somente para você logar naquilo. Bacana. E assim, são essas ferramentas de segurança que, infelizmente,
Quando acontece um roubo, um furto, não é possível se localizar. Desmembram assim, ele, diversos IPs, diversas coisas diferentes e acabam não conseguindo localizar. Então, o primeiro ponto é você conseguir fazer essas autenticações, né? Para o comerciante também, a gente fala ali da LGPD, pensando, por exemplo, em ataques hackers, em coisas de fora, mas às vezes as informações estão vazando de dentro da empresa. Bacana. Então, uma coisa e uma ferramenta que nós colocamos no nosso software, né, é um grupo de acesso onde você consegue limitar cada acesso dentro dos grupos. Então, imagina o seguinte, eu tenho um mini mercado, novamente, nesse mini mercado eu vou ter uma caixa e essa caixa vai ter as permissões de acessar somente o PDV, os relatórios ou o que for pertinente ali a ela. Ela não vai poder acessar os relatórios de compra e venda, não vai poder acessar cadastro de produto e outras coisas. Primeira etapa de segurança. Segunda etapa, toda vez que um colaborador novo for contratado, né, que infelizmente a gente sabe que no varejo tem essa grande rotatividade. Sim. Eu não preciso vincular, ou melhor, eu não preciso incluir cada permissão novamente, eu apenas vinculo esse usuário ao grupo. Então já poupo trabalho e mantenho ali aquela pegada de segurança também. E o comerciante tem que ter justamente essa visão de que os dados que estão sendo gerados ali, eles são estratégicos para o meu crescimento. E aí vem aquela questão de saber filtrá-los, né? Quais dados são importantes e quais dados são irrelevantes. Perfeito. Mas acontece também, João, assim, de maneira muito prática. Por exemplo, né, a gente vê alguns estabelecimentos que até a própria maquineta de cartão, às vezes ela é trocada. Né? O sujeito chega e troca a maquineta de cartão. A gente vê uso indevido de QR Code de Pix, onde o sujeito disponibiliza como se fosse, entre aspas, o estabelecimento e possa ser que esse QR Code é de um terceiro. Como que você faz para você conseguir minimizar esses desgastes e esse tipo de interferência? Como que você sugere? Vamos lá. Hoje em dia tem algumas ferramentas que minimizam isso, né? Como você comentou, se tratando de um operador ali na ponta que tem o poder, né, digamos assim, de manipular as informações, a gente nunca vai estar seguro. Então hoje a gente tem, quando a gente fala de retaguarda de sistema, alguns relatórios de log de acesso. Okay. Imagina o seguinte, eu vou fazer uma operação, tem uma loja de roupas, vou fazer uma venda e o cliente está pagando no Pix. Se eu estou vendo que aquela operação não foi registrada, ou por acaso houve-se a nota fiscal, mas não bateu o valor na minha conta, né, no final do meu fechamento de caixa, isso não está batendo, eu posso verificar exatamente o horário, qual o operador, qual o caixa e visualizar por meio do meu circuito de segurança, né, aonde houve a falha. Aconteceu muito no passado, Salom, a questão do Pix que era estornado, né? Ou aquele Pix agendado que depois era cancelado. Verdade. O comércio perdeu muito dinheiro. Isso, muito dinheiro. E até a gente conseguir falar, porque tudo era muito novo, né? Então o pessoal, não, bora passar um Pix, não tem taxa assim, assim, assado, e acabou não pensando que essas coisas poderiam acontecer, né? Hoje, por exemplo, no nosso próprio software, a gente tem o Pix integrado ao PDV. Então, toda vez que eu finalizar uma operação, disser que ela é em Pix, automaticamente abre-se um QR Code na nossa tela, o cliente efetua o pagamento no QR Code, o sistema reconhece a transação, o pagamento e emite o cupom fiscal e o comprovante de venda. Consecutivamente, ele também vai para a retaguarda do sistema, onde eu consigo visualizar todas as transações, né? Se foram estornadas, o que aconteceu. Tem um painel. Para minimizar isso, a questão da maquininha de cartão, é justamente você fazer aquela conferência de caixa, que é uma coisa... Conciliação. Conciliação. Vou falar para você, Salum, não é legal, não é bacana, é chato. Muito chato. Mas imagina o seguinte, eu tenho que fazer essa parte chata para poder ter todos os dados que eu preciso. Porque se eu não fizer, né, eu digo que é sempre uma via de mão dupla. Se eu não der informações ao sistema, se eu não der dados ao sistema ou qualquer outra coisa, uma planilha, um caderno, por exemplo, como que eu vou retirar os dados? Então, tem que ser uma via de mão dupla, né? Sempre fazer essas identificações. Bacana. Gente, a gente está batendo um papo aqui sobre como a gente transformar dados em informação. Estou aqui com o João Diniz, ele é da ATX. E eu vou convidar ele agora para ele tomar uma aguinha aqui com a gente, tomar essa água da Água Toia. Enquanto isso, eu vou falar com você de um evento super especial. A gente está finalizando o mês de fevereiro, temos o Carnaval na próxima semana, desfile de escola de samba, tem as bandas de carnaval, os bloquinhos de carnaval que já aconteceram nessa última semana e vão continuar acontecendo até a próxima quarta-feira de cinza. E logo em seguida, você tem que agendar um evento super especial, que é a Amazee Big Show.
a maior feira de supermercados promovida pela AMASE, a AMASE, Associação Amazonense de Supermercados, que acontece de 18 a 20 de março. Nós já temos lá confirmados mais de 103 estandes, estima-se uma movimentação bastante interessante, de movimento de dinheiro, ou seja, de negócio, e mais de 20 mil pessoas estarão presentes, né, circulando pela Feira da AMASE. E o que é legal de tudo isso? Que você pode se inscrever lá no site da AMASE, lá no Instagram da AMASE, @AMASEOficial. E um detalhe importante, você vai estar concorrendo a um carro. Então, se você se inscrever para participar da feira, você concorre a um carro. Olha que coisa bacana. Então, vai lá no Instagram da AMASE, @AMASEOficial. Se inscreve lá para a AMASE Big Show e nós teremos, assim, vários parceiros de negócio que estarão lá. Nós, por exemplo, temos lá confirmada a Virrosas, Fábrica Virrosas de Vinagre, nós teremos lá Natan Congelados, BRF, o próprio IBVV vai estar lá, Amazonas Atual, ou seja, um conjunto de parceiros, um conjunto de expositores para levar para você informação, produto e serviço. E um detalhe, a gente vai estar reunindo toda a região norte nesse evento, 18 a 20 de março, no Estúdio 5, então não fique de fora da AMASE Big Show, @AMASE Oficial, e você faz essa inscrição e já começa a concorrer a um carro zero, que vai ser um prêmio super especial da AMASE. Voltando para cá para o nosso bate-papo, e eu estou aqui com o João Diniz da ATX. João, e sobre equipamento de PDV? O que a gente tem de mais relevante, mais significativo? Eu me recordo que lá atrás, quando nós fazíamos parte, por exemplo, da Hansons, nós tínhamos lá alguns equipamentos que ele tinha assim, uma certa morosidade, né? Você dependia muito da internet e naquele momento a internet ainda não tinha a velocidade que tem, nós não tínhamos alternativas, né? Você tinha que ter uma redundância. Como é que está essa questão de equipamento hoje se conectando ao sistema, linkado à internet e para que ele possa proteger os dados e ao mesmo tempo gerar informação a partir desses dados? Como você está vendo isso? Salum, é uma coisa muito engraçada, né? Quando a gente iniciou a operação da TX lá em 2013, vamos dizer que foi da água para o vinho, porque do dia para a noite abriu-se uma lei que era obrigatório emitir nota fiscal e todo mundo correndo, o que eu faço, como eu faço, por onde eu vou, né? Então, a gente pegou muitos clientes que teve a primeira experiência com um computador conosco. Então, às vezes, para ligar um computador, para fazer qualquer coisa. E aí, como você comentou, anteriormente a isso, já era muito moroso para fazer emissão de uma nota, né? A gente tinha ali as impressoras matriciais que tinham que fazer várias coisas, né? Ó, tô vendo pela sua cara que... É verdade, esse negócio é antigo. Ó, tá vendo? Então, a gente pegou essa fase dessa transição, né? Claro que, graças à tecnologia, a evolução ela foi constante. Então, todos os anos vieram novos equipamentos, vieram novas soluções para esse mercado que simplificaram. Por exemplo, hoje em dia, eu posso, pelo meu telefone, fazer a emissão de uma nota fiscal, de um cupom fiscal, fazer ali tranquilamente, enviar via PDF para o cliente, ou se eu quiser, eu posso conectar numa impressora e enviar. Antigamente, não. Teria que ter todo um aparato, né? Os equipamentos também evoluíram muito. As impressoras térmicas, né? Eu até brinco, Salum. Tem impressoras que nós vendemos lá em 2013 que os clientes utilizam até hoje. São equipamentos muito duráveis e o custo ali, benefício é excelente também. Entendi. Só que isso tem evoluído. Tem saído daquele modal principal do PDV, que é o computador, a tela, o leitor e tudo mais, e tem vindo agora para a nova geração, que já são os totens, os terminais de autoatendimento, né, que é todo esse processo. E os dados, consecutivamente, conseguem se conciliar entre eles, porque eu consigo, de uma forma muito mais assertiva, né, captar eles e também fazer o tratamento. A internet, Salum, é a dificuldade master ainda de Manaus. Ainda é o nosso problema, ainda é o nosso calcanhar de Aquiles, a internet? Exatamente. É um dos, né, digamos assim. Já evoluiu bastante, principalmente nos últimos 3 anos. A gente teve muitos investimentos na área de infraestrutura para a comunicação. E hoje, por exemplo, a gente atua com 2 versões de sistema. Uma local, ou seja, eu conecto ela, instalo na rede do cliente, ele vai utilizá-la. E uma web, uma online, que aí de qualquer ambiente, qualquer horário, onde você estiver, você consegue acessar. Ambas elas fornecem um tipo de gestão específica para cada empresa. A nossa versão online, que 90% dos nossos clientes agora entrantes preferem, né?
ela tem sido muito estável. Então, mesmo numa conexão limitada, né, numa coisa, vamos dizer, sazonal, ainda se consegue fazer todo o processo de gestão ali pelo multitelas, né? Então, tem bastante evoluções que vieram aí com as tecnologias para o PDV, varejo. Quando a gente fala de internet, até bem pouco tempo atrás, nós tínhamos um problema que, quando tinha o rompimento da fibra, né, em Manaus já entrou no apagão, né, de internet. Se não me recordo, foram 2 ou 3 vezes que ela ficou totalmente sem internet. Isso ainda hoje é possível acontecer ou a gente já consegue minimizar um pouco mais isso, João? Vamos lá, eu tenho paliativos, né? A gente tem hoje a própria Starlink, outras internets via rádio, mais de uma operadora que também garante, né? Acho que essa livre concorrência, ela é benéfica para todo mundo, porque cada um tem que prestar o serviço melhor do que o outro, né? Mas ainda assim a gente acaba ficando suscetível a isso, porque querendo ou não, Manaus é uma ilha, né? Eu brinco com os clientes, é uma ilha turística, logística e fiscal. Fiscal porque é o único estado que tem a própria Cefaz, né? Agora tirando as demais que depois da enchente fizeram o upgrade. Turística porque a gente consegue somente fazer o turismo aqui pela nossa região ou tem que sair mais fora. E logística porque a gente não tem conexão, senão o aéreo, o hidroviário e as conexões do terrestre, né? Então, assim, por sermos uma ilha, a gente acaba ficando realmente suscetível a isso. Então, as tecnologias elas têm que focar no que é a solução do hoje, mas pensando nos problemas do amanhã também, né? João, e esse negócio que está batendo na nossa porta? Você esteve conosco lá durante o pós-NRF e nós trouxemos lá muitos cases e relatos do uso da inteligência artificial. Como que você, não só enquanto empreendedor, mas e também não só como desenvolvedor de sistemas, de software, de site, como que você está vendo esse movimento de inteligência artificial? Novamente, é uma evolução. Eu acho que a tendência realmente seria essa, né? No ano passado se tornou muito mais recorrente porque o público teve acesso, vamos dizer, àqueles memes. Então, eu posso fazer uma movimentação com uma foto, posso fazer uma pessoa abraçar outra. Só que isso, moldado para a área da tecnologia, para a área do profissionalismo, tem mudado, assim, drasticamente todo o modelo de trabalho. Então, imagina o seguinte, eu preciso criar um resumo de um livro, posso selecionar os principais tópicos. Eu preciso fazer a validação de um código, né? Ali na linha de sistema, já passei para um, passei para outro, ninguém conseguiu localizar o erro. Eu vou recorrer à inteligência artificial, ela vai conseguir fazer a mesma verificação e vai encontrar o erro, né? Então, o uso de inteligência artificial, ela já está no nosso dia a dia e, às vezes, a gente já está utilizando ela há muito tempo em produtos, em serviços, né? Então, assim, já tem facilitado bastante essa operação. No seu dia a dia, você usa? Constantemente, né? A gente tem os principais aí, o ChatGPT, o Gemini, né? As próprias IAs hoje que são acopladas ao Canva, né? Que nossa, facilitou bastante aí o nosso trabalho, né? Então, constantemente. Legal, muito interessante isso daí. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Mas antes de eu continuar aqui com o João, eu quero chamar a tua atenção para um... Gente, nós estamos chegando aqui já, passando o carnaval. Daqui a pouco a gente está em março, Dia Internacional da Mulher. E quando você pensa em dar um brinde, quando você pensa em presentear alguém, você precisa pensar na ED Brindes. A ED Brindes, que é uma maior empresa de brindes, são mais de 4.000 itens que ela tem para te ofertar. E a ED Brindes tem uma coisa super interessante que eles entregam para você aonde você estiver. Então, se você precisar desenvolver um produto, se você primeiro que você vai lá para o catálogo de 4.000 itens, deve aparecer para você o vídeo aí de alguns itens que eles produzem. Mas são 4.000 itens. Você tem desde produtos sustentáveis a produtos eletrônicos. Você tem desde um kit churrasco a uma caneca. Você tem desde squeeze a uma mochila e muito mais. E tudo isso com a qualidade ED Brindes. Então, você acessa agora o site www.edbrindes.com.br e você vai ter acesso assim, a uma infinidade de produtos. E o mais interessante disso tudo, um preço super competitivo. Então, www.edbrindes.com.br e você acessa lá os melhores brindes para que você possa presentear o seu colaborador, para que você possa gerar um mimo para os seus parceiros e para os seus clientes. E se você está pensando em fazer um evento, se você está pensando, né, numa ação de endomarketing, se você está pensando em presentear, né, naquele evento especial do Dia das Mulheres, daqui a pouco nós temos aí Outubro Rosa, Novembro Azul e outras datas comemorativas,
pensa Edebrindes, que é o melhor brinde. Então, www.edebrindes.com.br para você efetivamente fazer a diferença e entregar um brinde de qualidade com um preço super justo. Acesse lá www.edebrindes.com.br. Voltando para cá para o nosso Virando o Jogo, eu quero dizer para você que nós estamos aí muito felizes de estar recebendo aqui o João e a gente está conversando sobre desenvolvimento de software, falando sobre ponto de venda e falando sobre como você transformar dados em informações. João, quando a gente olha focado para esse tema, como transformar dados em informações, quais são as dicas que você daria para o nosso empreendedor, para o nosso empresário, para o nosso internauta, para o nosso telespectador, como que ele pode aproveitar esses dados para ele tomar decisão e ter informação de qualidade? Muito bacana, Salom. Inclusive, eu tenho que falar, senão ela vai ficar brava comigo. Um abraço para dona Gleide da Edbrindes, que é cliente nossa também. Legal, bacana. Então, deve estar nos acompanhando aí. E utilizando o gancho, né, pegando, por exemplo, o negócio dela como um exemplo, imagina o seguinte, você tem ali uma série de informações e elas conjuntas, elas ficam confusas. Então, a primeira dica é saber filtrar. Nem todas as informações, nem tudo que está ali é realmente relevante para o seu negócio, ou relevante ali para a tua tomada de decisão estratégica naquele momento. Tá? Imagina o seguinte, eu vou fazer agora compras, então eu preciso ver relatórios de vendas, relatório de movimentação, qual produto vende, qual produto não vende. Não vou pegar ali, por exemplo, entradas e saídas de cliente ou outras coisas do tipo que não tem diretamente vínculo com essa informação. Então, saber filtrar, né? Aplicar isso também na prática, que no caso é criar as estratégias, né? E aí é bacana a gente até diferenciar o que são dados do que são as informações, né? Informações, tem até uma frase muito bacana que toda guerra não é vencida com armas, não é vencida com estratégias, é vencida com informações. O máximo de informações que você tem do seu inimigo é as informações que você vai ter. A arte da guerra, Sun Tzu. Exatamente. Então, assim, da mesma forma é para o nosso negócio. Eu preciso ter acesso a todas as informações. Os dados, eles nada mais são do que pequenas informações, pequenos algoritmos, números, que são soltos. E eu preciso juntá-los, todos eles, em um único dado, para daí tirar a informação para a tomada de decisão. Então, as duas dicas primordiais são essas, né? A organização, o filtro e também ali saber a diferença dos dados para que você consiga filtrá-los melhor. Muito legal, João. Isso é importante para que a gente possa materializar, que às vezes a gente fica falando do assunto, mas de maneira distante, e quando a gente aprofunda, a gente acaba dando efetivamente uma dica, um insight, para que o nosso internauta possa utilizar isso no seu dia a dia. Gente, voltando para cá, nós temos aqui um produto super interessante que você acessa agora pelo www.ibvv.com.br, que é a nossa academia de líderes. Esse é um produtaço super bacana, ele foi todo reformulado, já são mais de 5.000 alunos que passaram conosco nesse projeto e você vai conseguir se tornar um líder de resultado, um líder de alta performance. Então, www.ibvv.com.br. E eu quero convidar você para seguir a gente lá nas nossas redes sociais, @ibvv.br e @omarcelosalum. E a gente está fazendo agora um compilado de tudo aquilo que nós já tínhamos visto. Se você for lá agora, você vai ver algumas visitas técnicas que nós fizemos em Nova York, em alguns players super interessantes. Vai ter a cobertura completa. E eu estava conversando agora há pouco com meu amigo Ed Filho da Trinos, que é o nosso parceiro das redes sociais, e ele vai fazer um compilado super bacana de tudo aquilo que aconteceu, e a gente ainda vai soltar isso. Então, a gente vai ter mais um recall aí do que foi o pós-NRF, para que você possa curtir, para que você possa saborear e estar com a gente o ano que vem, quem sabe na nossa delegação que vai para Nova York. Já temos a data em janeiro próximo, NRF 2026, e depois nós vamos fazer o pós, e aí a gente vai deixar essa surpresa para mais tarde. Antes de eu voltar com o João, a gente tem uma dica de um filme que eu praticamente, quando a nossa produtora, Maria Clara, trouxe para a gente esse filme, eu fiquei muito feliz. Por quê? Por causa que ele traz assim, uma perspectiva de resiliência, de foco, de objetivo. O Homem que Mudou o Jogo. Ele é super interessante. A história de Billy Bainey, gerente geral do time de beisebol da Oakland, e sua tentativa bem-sucedida de reduzir o orçamento do clube usando um programa de computador para escolher seus jogadores. E, além disso, ele
traz assim uma vivacidade de objetividade, de foco, de resiliência e de querer conquistar. E cada vez mais nós estamos em um mundo onde nós temos uma série de distrações e que nós precisamos efetivamente querer conquistar. E onde você assiste? Na Amazon Prime Video você tem lá O Homem que Mudou o Jogo. Então acessa lá, assiste, depois comenta com a gente. Se quiser, vai lá depois nas nossas redes sociais. Poxa, Marcelo, vi lá o filme O Homem que Mudou o Jogo. Super interessante. Deixa lá o seu comentário, que é bem legal. É muito interessante isso. Voltando para cá, eu vou voltar aqui com o João e depois a gente vai para o vai e vem. Nosso tempo, como eu comentei com ele, cada vez a gente está sendo mais conciso e objetivo para a gente entregar para você uma informação de muita qualidade aqui no maior site de notícias, que é o Amazonas Atual. E a gente tem uma surpresa para você. Eu acabei de falar aqui da feira da Amase, e a gente tem uma surpresa super bacana, que nós vamos ter um stand lá, em parceria com Amazonas Atual, e em parceria com a Alicom, onde a gente vai entregar para você lá um stand muito legal, para que a gente possa fazer o nosso podcast ao vivo nos 3 dias de Feira da Amase. E também vamos expor os nossos produtos, os nossos serviços. Então, aguarda que a gente vai daqui a pouco te direcionar, mas não deixa de deixar anotadinho, 18 a 20 de março, Amase Big Show. Voltando aqui com o João Diniz, da ATX. João, como que você vê o futuro do software nas empresas? Salum, o software ele já faz parte hoje da rotina, né? Então, falando sobre RH, hoje a gente tem uma infinidade de software, de ferramentas que a gente pode utilizar ali para fazer esse mesmo gerenciamento. Folha de ponto, entradas e saídas, uma série de outras coisas. Esse negócio de folha de ponto é uma dor de cabeça para todo mundo, né, É João? uma dor de cabeça. E a gente tem uma rotina porque muitas das nossas parcerias são com os escritórios de contabilidade, né? E aí, às vezes, eu ligo para eles para falar uma novidade, né? Eu colocar o papo em dia. Eles falam, João, estou no fechamento de folha. E eu, tudo bem, fique aí tranquilo, né? Então, mas imagine, se com as facilidades que a gente tem hoje, ainda assim tem, né? Toda essa dor de cabeça, imagine se não tivesse. Então, assim, são diversos softwares, diversos sistemas, e aí a gente acaba conflitando entre eles, né? Qual é o melhor, o que eu posso fazer, ou onde eu posso simplificar para otimizar, né? E aí vem o conceito, né, que a gente já possui do ERP, que ele conecta vários ambientes da sua loja, né, do seu comércio, em um único software. Então, a gente tem a parte fiscal, a gente tem o controle de estoque, a gente tem financeiro, tem uma série de ferramentas ali que um único sistema pode fazer para direcionar todo o processo. E os contadores, né, que são os nossos parceiros, eles têm, por meio do nosso software, um painel exclusivo para poder captar as informações. Então, por exemplo, eu quero saber as entradas e saídas, movimentações, né? A gente sabe que tem um arquivozinho muito chato chamado SPED fiscal, que muitas empresas são obrigadas a fazer, né? Que é aquele controle de inventário. Então, eu posso fazer isso de uma forma muito simples, né? Extraindo os dados corretamente e fazendo ali o processo. E os sistemas, eles têm evoluído bastante para isso, né? Para que ele seja mais integrado com todo o ambiente da loja e facilite essa operação, né? Tanto para o operador quanto para o comerciante também, né? Para o gestor da empresa. João, deixa eu te perguntar uma coisa que é um assunto que vem tomando conta desse mundo tecnológico, que é a escassez de mão de obra, né? Não só no ambiente de tecnologia, mas a gente tem um apagão de mão de obra globalmente. E nós sabemos que temos alguns profissionais programadores que moram em Manaus e programam para empresas que estão na Índia, Sim. que estão Europa, em geral. na Europa, de modo geral, né? Que estão ali no Ocidente. Como que a gente consegue tratar isso? E esse é um campo fértil ainda para os novos profissionais? É uma profissão do futuro? Ainda é uma profissão do futuro? Sim, sim. É uma profissão que vai linkar tudo, né? Eu até comentei recentemente, numa outra fala, de que é o seguinte, você pode chegar para mim, Salom, e falar assim, João, crie um software para uma UBS. Pô, o João, ele vai pegar ali, com base no que ele conhece, vai criar o software. Agora, quem já trabalhou para uma UBS, que sabe de dentro como isso funciona, se for criar esse software, se for criar esse sistema, consegue ser muito mais assertivo, tem uma curva de aprendizagem muito menor e consecutivamente o produto vai ser 3 vezes mais assertivo, né? Tanto para um quanto para outro, e vai conseguir ter um custo reduzido drasticamente. Então, a gente tem visto isso também. Então, pessoas que eram da área de engenharia, pessoas que eram da área de operação, migrando para a área de tecnologia. E aí pega aquele ponto que você comentou, a escassez hoje do mercado, né?
como eu te comentei, o comércio como um todo, ele tem uma rotatividade muito grande, então, de operadores, de gestores, e essa carência acaba ficando, às vezes, não pela falta da mão de obra, mas pela falta da mão de obra qualificada. Ok. Então, quando você vai se conectar a uma empresa, quando você vai trabalhar para uma empresa, você tem o seu sonho e o seu objetivo. Então, as empresas, elas têm focado muito nessa parte de uma mudança ali de liderança. Hoje, na TX, por exemplo, nós temos uma cultura organizacional vertical, ou melhor, horizontal. Todos os funcionários, sejam eles o CEO, sejam eles o gerente, ou o estagiário, estão no mesmo patamar. Claro que cada um com suas responsabilidades. Então, as entregas, as responsabilidades ali para o cliente, né? E isso tem facilitado muito. A gente, por exemplo, adotou uma medida que é ensinar, né, estagiários ou aspirantes à tecnologia a trabalhar e dali moldá-los para o mercado. Consecutivamente, o que acontece? A pessoa, ela já cresce, já aprende conforme a nossa cultura, conforme a nossa gestão, e ali ela consegue desenvolver. Então, a gente consegue captar bem ali esse feeling, né? E, claro, se eles forem de volta ao mercado, sempre mantém ali em conexão com a ATX. Então, essa escassez a gente está resolvendo dessa forma. Bacana. Gente, agora eu vou com você aqui para o nosso Minuto Empreendedor, para que daqui a pouco a gente volte com o João, com o Vai e Vem, para a gente finalizar o nosso podcast. Nesse Minuto Empreendedor, eu quero chamar a tua atenção para o desafio das lojas físicas. Nós falamos sobre esse tema no pós-NRF 2025, eu quero voltar ele com você. Então, imagine que nós temos 68% das pessoas preferem comprar online, principalmente, devido à conveniência e à rapidez. E por que isso acontece? As principais razões para que as pessoas comprem online e deixem de ir às lojas físicas, primeiro, demora muito o tempo de ação e de atendimento. Então, você perde muito tempo. Segundo, funcionários muitas vezes não estão capacitados, não estão treinados. Lojas bagunçadas, você não consegue achar o produto, às vezes você tem lá uma distorção, você chega e pede lá um par de sapato e você não, quando a pessoa olha no sistema, aparece lá que tem um par, quando ela vai procurar no estoque não existe aquele par de sapato. Então, as lojas muitas vezes bagunçadas. Dificuldade em encontrar produtos, né? Você fica buscando, você vai numa loja, vai em outra, vai num ambiente, vai num outro negócio e você não acha aquele produto. E quando muitas vezes você faz um clique ali no ambiente digital, você encontra aquele produto com mais facilidade. E por fim, a hora do pagamento é muito lenta. Então nós temos aí 5 ingredientes que acabam atrapalhando e ofuscando a necessidade do cliente à loja. Qual que é o nosso grande desafio? É exatamente atuar na contramão disso e o cliente querer ir à loja. Ele ter a necessidade de buscar esse momento de querer ir à loja. E para isso você tem que fazer da sua loja um grande palco, um grande show para que você possa ser atrativo e, consequentemente, convergir e converter essa venda dentro do seu PDV. Então, Minuto Empreendedor para você. E agora eu vou aqui para o Vai e Vem para que a gente possa finalizar o nosso podcast. São 6 perguntinhas, João, perguntas rápidas. O que é mais importante, cérebro ou apresentação? Apresentação. Empreender é? Uma arte. Qual a lição mais importante que a vida lhe ensinou? A nunca desistir, persistir e manter o foco. Sua maior alegria? A família. Seu diferencial? Ser persistente e nunca aceitar um não com facilidade. Quem é João Diniz? Um amante da vida, amante da venda, um aspirante da vida, né? Então, é isso. João, quero muito agradecer esse bate-papo. Tenho certeza que foi enriquecedor para o nosso internauta, para o nosso telespectador, para quem nos acompanha aqui no Virando Jogo. Quero agradecer a sua presença, este conteúdo, onde a gente consegue garimpar através dos dados e isso gerar informação relevante para a tomada de decisão. E gostaria que você deixasse aí se despedisse, deixasse seu abraço para os nossos telespectadores e internautas. Então, muito obrigado a você que acompanhou aqui mais um episódio do podcast Virando o Jogo. Uma experiência enriquecedora. Você que não teve oportunidade de ir no pós-NRF, eu indico que você assista, porque está disponível aqui no canal. E tenham acesso, busquem o conhecimento, tá bom? E nossas redes sociais, né? Sigam a ATX, @ATX Soluções, e a mim, @João Diniz Oficial.
Perfeito, João. João, obrigado por esse bate-papo, obrigado a você pela nossa audiência, obrigado por esse papo enriquecedor. E eu quero dizer que na próxima semana nós estaremos aí de folga, carnaval. Vamos deixar a Érica descansar, né, Érica? E toda a equipe aqui do Amazonas Atual, a nossa produtora, a dona Nádia, que também está ali de óculos novo, né? Também vai descansar um pouco. E nós também vamos descansar e ver a banda passar. Gente, um forte abraço a todos e até o próximo Virando Jogo comigo, Marcelo Salum, na próxima, não essa terça-feira, mas na outra terça-feira, vou estar com você aqui com mais um convidado especial. E hoje ficamos aqui com esse tema interessantíssimo, que foi como que a gente transforma dados em informações, que eu tive a oportunidade de conversar com o João Diniz e a gente bater esse papo super interessante para você que está do outro lado.